Paz e bem, pessoal. Seja bem-vindo. Vamos conversar sobre esse domingo, 30º domingo do tempo comum, hein? Olha aí, dia 26 de outubro, nosso ano tá indo, hein? Vamos conversar sobre essas leituras. Então nós temos a primeira leitura, a segunda e o evangelho. Vamos aí com tranquilidade. O primeiro texto é do livro do Eclesiástico. A prece do humilde atravessa as nuvens. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta, sim, as súplicas do oprimido. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido, e suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso, e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Palavra do Senhor. Muito bem, o livro do Eclesiástico. Então nós lembramos desse conjunto de textos da tradição judaica que vem dessa cultura de sabedoria. Então vários textos do Antigo Testamento é conhecido como sapiencial, ou seja, um conjunto de textos que tenta aí falar sobre a sabedoria. E a sabedoria principal é saber que o Senhor é o único Senhor e não há outro, né? E nós cabe a relação de humildade perante esse Deus. Mas aqui humildade não quer dizer a postura de um servo de algum rei, ao modelo nosso humano, cultural, né? Que não pode levantar a cabeça, não pode falar nada, simplesmente é serviçal. Não, a relação com o nosso Deus é uma relação de conversa, de diálogo. Então, o humilde, ele não para de falar com Deus, né? Até pelo contrário, ele sabendo que é necessitado de Deus, ele continua a falar, pedir, né? Porque ele confia, ele tem a esperança e sabe que é necessário sempre bater a porta. Depois nós vamos ver no Evangelho, vamos falar mais sobre isso, sobre essa postura da humildade. Mas esses textos antigos têm vários trechos, né, que nos remete a essa questão. E principalmente daquele que viria, né? Estamos aqui no Antigo Testamento, e daquele que viria, que seria o humilde por excelência, né, que é o próprio Jesus Cristo. Então vamos ficar com esse texto. Você pode ler algumas vezes na sua casa. Frei, está difícil de entender. Olha, leia, tá? Não tenha medo. Leia uma vez, leia duas. Você tem hoje acesso aí no celular, mas se for ler no celular, gente, olha, você vai lá e coloca não perturbe, ou bota, depois você abrir a página, o aplicativo, bote lá, modo avião. Porque senão não tem como ler, né, gente? Então chega as mensagens, aí não funciona. Não é assim que meditamos a palavra, né? Então o humilde não se descansa, porque sabe que o seu pedido chegará ao Deus Altíssimo. Muito bem, vamos ver a segunda leitura. O Salmo, gente, só para a gente dar falar um pouco, o Salmo é a resposta à primeira leitura, né? O pobre clama a Deus e ele escuta, o Senhor liberta a vida dos seus servos. Então, que está confirmando aquilo que a palavra já está dizendo, né? E aí vem a afirmação do salmista, né? Porque o Senhor volta a sua face, né, para os pobres, contra os maus, e aí vem. Ele o liberta aquele que necessita. Segunda leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa.
Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu. Todos me abandonaram. Oxalá que não lhes seja levado em conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, esse texto nos recorda os momentos finais da vida de Paulo. Ele que foi tão apaixonado pelo Evangelho, por Cristo, e tão apaixonado também, nós não podemos esquecer disso, pelas comunidades que ele gerou em Cristo. Então, cada membro das comunidades é como um filho para ele. A comunidade é uma filha para ele, cada membro são filhos dele. Essa preocupação ele se exprimiu em todos os seus textos e depois, na tradição paulina, mesmo aquelas cartas que não foi ele que escreveu, mas foi atribuída a ele, também aparece esse modo de ser, de doação à obra missionária. Estamos nesse mês das missões. Paulo aí figura como a principal liderança, que encarna essa missão forte mesmo, desbrava as regiões, os mares, vai onde que ninguém não conhece ninguém, e ali prega o Evangelho sem receio, sofre perseguição. Por isso que ele está falando aí, o texto traz esta situação que Paulo viveu, que foi o martírio. Aqui já está perto, já está próximo. Ele que foi açoitado, depois foi preso e foi martirizado. Mesmo nessa situação, ele se alegra, porque ele sabe que a palavra que ele anunciou está sendo divulgada, anunciada e ouvida por todas as nações. É uma coisa interessante que a gente pode linkar com a primeira leitura e com o Evangelho, que é essa postura de humildade, que ele sabe que a força dele, dessa missão, vem de Deus. Não é dele mesmo, vem de Deus. Assim também a nossa missão. Seja eu como frei, você como casado, solteiro, viúvo, jovem, você também é convidado a assumir a sua própria vocação, seu estado de vida aí que você vive, e lembrar que é o Senhor que nos sustenta. E Ele nos sustentando, a gente procura responder da melhor forma possível. Muito bem, vamos ao Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola. Para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros, 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vamos entender esse contexto, Para quem Jesus está falando? Então, Jesus conta uma parábola para quem? Para aqueles que confiavam na própria justiça. Então, a pessoa confia no seu próprio esforço, na sua própria santidade, faz tudo certinho, bonitinho, cumpre as regras, paga lá o dízimo da hortelã, faz os ritos de purificação, porém despreza os outros. Podemos lembrar do texto lá do samaritano caído na beira da estrada, um passou, o outro passou, Aqueles que mais cumpriam a lei não deram bola para aquele que era necessitado,
que ele estava caindo no beira do caminho, e foi justamente alguém que não cumpria direito os ritos, o samaritano, que vai dar atenção, né? Aqui nós lembramos justamente desta realidade errônea, né? Confiar na própria justiça e desprezar os outros. Uma coisa aí, nós vamos lembrar de Santo Agostinho e de tantos outros mestres da espiritualidade, que vai dizer assim, olha, às vezes quando a gente está caminhando, a gente começa a caminhar melhor, não tem nenhum problema, às vezes, a gente se sentir mais alegre por ter vencido alguns vícios, né? Isso não é um problema, isso faz até parte da caminhada. Contudo, isso não pode estar causando em nós um egoísmo, ou seja, passa-se a desprezar os outros. Essa é a consequência, né? Se a gente confia no nosso próprio poder e força, e a gente começa a desprezar os outros. É tipo um termômetro para a gente saber se a gente está vivendo na caridade ou não, se a gente está vivendo na fé verdadeira, se a gente está vivendo na santidade, a gente perceber. A gente começa a caminhar melhor, a gente faz as nossas orações, realizamos as nossas penitências, vamos à igreja. Agora precisamos perceber se isso faz com que a gente despreze os outros, aqueles que não vão, aqueles que não vivem. Se há esse desprezo, vamos lembrar da primeira leitura, né? Deus não faz distinção de pessoas. Se há esse desprezo, então essa caminhada ela está sendo assim um pouco imatura. É preciso mudar esse pensamento, né? Esse modo de viver. E aí ele conta essa parábola justamente para essas pessoas que acreditavam na sua própria força, na sua própria justiça. Aí ele vai dizer, né? Aqui nós temos duas figuras, o fariseu e aquele que cobra imposto, né? E o publicano. Então, o fariseu e o publicano. O fariseu, achando-se o máximo, né? Fazia tudo certinho, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de imposto, né, de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho. Ou seja, o fariseu aqui está dizendo assim mais ou menos para Deus: ó, aqui Deus, o negócio é o seguinte, eu estou cumprindo tudo certo, então o Senhor tem que cumprir aí tudo que eu quero. Gente, como essa mentalidade está presente em muitas mentalidades, né? Nos grupos evangélicos novos, 90% pensam assim: se vive bem, se paga o dízimo, Deus abençoa, tem que abençoar, né? Isso é uma mentalidade farisaica, né? Confia mais no seu próprio agir. E aí nós temos este cobrador de imposto, o publicano, que ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Aqui tem uma coisa muito interessante para a gente meditar, gente. Quando nós chegamos na celebração eucarística, o padre começa ali, nós cantamos tudo junto, logo depois o padre, em nome do Pai, do Filho, e todos nós fazemos, né? E logo depois começa o ato penitencial. O ato penitencial é o reconhecimento da misericórdia de Deus para conosco. Nós ali reconhecemos que nós estamos ali por graça de Deus, é por força de Deus, e não simplesmente só para o nosso sim. O nosso sim precisa existir, ele é importante, sem ele não há conversão, né? Precisa do nosso esforço, porém, a nossa confiança tem que ser em Deus e não em nós mesmos. Então, na hora do ato penitencial, toda a assembleia, toda a igreja reconhece isso. Senhor, tem piedade de mim. Esse de mim é tanto pessoal como da igreja, né? A igreja que pede, a igreja que é santa e pecadora pede: tem piedade de mim, que sou pecadora, né? E aí o Senhor vai dizer: esse que faz assim, essa que faz assim, recebe a graça, é justificado. O outro não, porque o outro, ele já se fechou em si, na sua certeza, né? Na sua certeza ele se fechou. E aí o que acontece? Este se eleva a si mesmo, ou seja, a própria autoimagem fica na frente.
e aí não há espaço para Deus. Então, esta pessoa que assim age, por mais que ela faça seus ritos e participe das coisas, o que acontece? Ela lustra, né? Fica dando brilho na sua própria imagem. Olha, né? Como eu sou santo, faz cara de santo, gesto de santo, né? Então, tudo isso é um mecanismo nosso, egoísta mesmo, né? De concupiscência, que usa até mesmo da religião para se esconder, como eram os fariseus, né? E aí Jesus vai apresentar nessa parábola que quem é elevado é aquele que se reconhece pequeno, porque esta é a nossa condição. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos quis, nos criou e nos redimiu, e não nós, né? Voltando de novo, o nosso sim, a nossa resposta é importante. Porém, não podemos confundir achando que o nosso esforço é mais necessário que a graça de Deus. Não, isso é uma heresia, isso é um erro de concepção, isso é uma perversão da mensagem cristã. É Deus. Por isso que nós caminhamos por graça de Deus e pedimos, Senhor, dá-nos coração humilde, porque até a humildade é graça de Deus, né? Dá-nos um coração humilde, pacífico, um coração que reconheça que tudo procede de vós, tudo, né? E assim nós vamos caminhando. Meus irmãos, você possa aí meditar, né, mais, talvez você ache outros trechos, também como você está vivendo, o estado de vida que você está vivendo, o estado que eu falo vocação, tá, gente? O estado de vida, casado, solteiro, viúva, jovem, idoso, também a idade, não só o estado de vida, mas também considerando a idade, né? O que você vive? O que essa palavra diz para você? Né? É uma pergunta que você deve fazer. Espiritualmente, o que ela diz? E desse espiritualmente vai desaguar na vivência comunitária, na vida pastoral, na vida no seu trabalho e na sua família. Deus te abençoe, deixa aí seu comentário, deixa aí o que te chamou a atenção para a gente partilhar melhor a palavra de Deus. Fique com Deus e que você tenha uma boa celebração eucarística. Tchau.